agora vamos trabalhar agora as regras da solidariedade ativa. Eu vou ser honesto com os senhores, quando ontem fiz a primeira aula aí pelo sistema, eu estava um pouco menos crente de que o sistema ia ser interessante em termos didáticos. Mas me parece que o sistema é bom, o sistema supre a pandemia, não é o ideal, porque nós não dá para olhar para a cara dos senhores, e eu espero que a gente consiga, com isso, manter aquele nível mínimo, sabe? Para que vocês não tenham prejuízos. Eu estava dizendo agora para o Rafael que para as monitorias eu estou com uma ideia, eu não estou dizendo que será necessariamente isso, tá? Não estou dizendo. Mas uma ideia de cada monitor entrar em contato com vocês para criarem mini salas de debate dos temas da monitoria. Cada monitor só com seus monitorandos, para que os debates ocorram dessa maneira, tá? Nós vamos pensar nisso juntos, oportunamente eu lhes comunico. Bem, a primeira hipótese, primeira questão de solidariedade é a chamada solidariedade ativa. Ativa. O som está ruim, meus amigos? Digam se está ruim o som. Se tiver ruim, eu suspendo para a gente arrumar esse som. Normal? Normal. Então, querida, acho que é só o seu mesmo. Obrigado, meninos. A solidariedade ativa, ela é aquela em que eu tenho pluralidade de credores. E mais de um credor que pode exigir a dívida toda. Então, agora, nós vamos imaginar aquele exemplo: 4 irmãos são proprietários de um imóvel, recebido em herança, e agora o locatário vai pagar para os 4 o aluguel. Vamos pensar nisso. Por lei, eles são credores solidários. Quais são as vantagens e desvantagens da solidariedade ativa? Isso não está na lei, tá, Rafa? Eu estou dando uma questão bem doutrinária, que depois nós vamos entrar no 267 seguintes da lei. Concordam comigo que há uma vantagem para o devedor, que se a obrigação é solidária e a solidariedade ativa, ele não precisa pagar para cada credor parcialmente? Ele pode pagar para um único. Isso poupa tempo, isso poupa esforço, que ele pode pagar para um único credor a dívida toda. Qual é a desvantagem para os credores? É que se um credor pode receber a dívida toda, esse que pode receber a dívida toda pode sumir com a dívida toda e não pagar aos cocredores. O irmão mais velho recebe o aluguel por inteiro daquela casa, não paga para as irmãs e foge. Então, a desvantagem para os cocredores é que eles correm risco de um receber o todo e não pagar o resto aos cocredores. Agora, vocês vão dizer, Simão, qual é que é a vantagem para os cocredores? A desvantagem é essa, é o risco de um receber todo e fugir. A vantagem, Rafael, é a seguinte, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Se são 4 cocredores solidários da importância de R$1.000, cada um tem por crédito 250, mas pode exigir o todo, porque há uma solidariedade ativa. Se um deles receber 1.000, ele paga 250, 250, 250 e fica com os seus 250. Agora, se esse aqui receber 200, isso não está nem em livros às vezes. O pagamento parcial a um dos credores solidários obriga que esse valor seja dividido. 250, 250. São 4 que ele recebeu 200. 50, 50, 50 e 50. Como assim, Simão? Mas esse aqui não era credor 250? Era. Mas se houver pagamento parcial, não é, Rafa, da minha parte, é de todos. Então, o pagamento parcial é dividido entre os cocredores. Portanto, supondo que o devedor locatário deva 1.000, pague 200 e vá à falência. Esses 200 serão rateados entre os 4 irmãos. É uma vantagem, porque se a obrigação fosse divisível, Rafa, olha o que acontece. 250, 250, 250, 250. João recebe 250. Ele não paga nada para as irmãs, porque a obrigação é divisível. Se ela é solidária, ele é obrigado a ratear o que recebeu. Ratear quer dizer dividir entre os credores solidários.
Entenderam a vantagem da solidariedade ativa? A vantagem é que o pagamento parcial é parcelado, é dividido, é partilhado, não parcelado. Agora, Simão, na prática, é comum a solidariedade ativa? Não, ela é raríssima. Porque os cocredores não confiam no outro cocredor. Normalmente as pessoas falam assim, não, paga o meu para mim e o dele para ele. Mas é o Rafael, seu amigo, seu estagiário. Não. Paga o meu para mim e o dele para ele. Então, como a lei rarissimamente cria solidariedade ativa, ela é uma figura que não tem adesão social. Ela quase não está no sistema, ela tem pouco debate na jurisprudência. É uma figura que, quando eu dava aula nos cursos preparatórios, agora esse ano eu vou voltar a dar aula no G7, eu não trabalho para concurso, porque as regras dela são análogas às da passiva, que cai muito em concurso e que tem muito na vida prática. Então, para ganhar tempo, eu só trabalho a passiva. A ativa, na verdade, meus amigos, ela é rara na prática e praticamente inexistente na jurisprudência. Mas aqui, nosso curso é de graduação, então vamos trabalhar a solidariedade ativa. Eu gosto, Gabriel, na indivisível, não é possível pagamento parcial, certo? Que a prestação é indivisível. Não é possível. Mas se por acaso eu transformar dinheiro em divisível, por acaso. Exato. Eu falo dinheiro passa a ser indivisível. E ocorrer esse pagamento parcial também vale essa mesma ideia. Mas, cuidado, porque em regra é impossível pagamento parcial. Quem deve um cavalo não dá para pagar parcialmente. Quem deve um copo não dá para pagar parcialmente. Então agora anotem, por favor, aí as regras da solidariedade ativa. E vamos anotando as regras, número 1, número 2, para ter uma sequência lógica de regras. A primeira regra da solidariedade ativa é a do artigo 267 do Código Civil. É a do artigo 267 do Código Civil. Enquanto eu tomo café, o Rafa faz a leitura do 267. Cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Ou seja, como eu dizia agora há pouco, se eu sou credor solidário, eu tenho essa vantagem, exigir a prestação por inteiro. O devedor não pode responder, Rafa, como eu devo R$1.000 para Simão e Rafa, credores solidários, eu só pago 500 para você, Simão. Não pode, porque a regra é que eu posso exigir a prestação por inteiro. Ele é obrigado a pagar tudo para um só. Com a vantagem, que se ele pagar tudo para um só, ele paga bem, ele se exonera, e o problema é entre os cocredores na relação interna. O 268 vai tratar de uma questão interessante. Anotem aí. O problema da ação judicial contra um dos credores, proposta por um dos credores. Lê o 268, Rafa, o que ele diz? Enquanto algum dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Ou seja, eu tenho Rafa e Simão credores, Bruna devedora. Bruna pode pagar inteiramente R$1.000 para Simão ou para Rafa. Escolha de Bruna. Bruna não paga. Simão, com a pandemia, está em pânico, está fugindo do interior do Amazonas. Rafael entra com uma ação cobrando Bruna. Repare que agora, bom, vai ser difícil entrar com a ação, que está tudo suspenso, o prazo, mas vamos voltar numa normalidade. Quando o Rafael entra com a ação cobrando Bruna, Bruna é citada. A partir do momento que Bruna tem ciência dessa ação por meio da citação, Bruna não pode pagar Simão. E não adianta correr no rincão da Amazônia e falar, Simão, estou lhe pagando. Agora é só para Rafael. Por quê? Por uma questão de lógica. O devedor pode pagar o todo para qualquer um dos credores. Ponto. 268. Se um dos credores propõe ação e o devedor está notificado, está cientificado por meio da citação, ele só pode pagar para o autor da ação. Sabe por quê? Porque senão, senhores e senhoras, a Bruna fica sabendo, ouve dizer, o Rafael propôs aquela ação. Ela corre, deposita R$1.000 na conta do Simão, e na defesa ela diz assim, julga a ação improcedente, cobra honorários de Rafael, porque eu já paguei para Simão. Seria uma forma de fugir da sucumbência processual. O devedor citado, Rafa, paga para o outro, sai correndo e diz assim, agora eu não devo nada mais para o Rafa. Portanto, aqui, com a citação, o código não diz isso, mas tem que ser a citação, porque não pode ser a propositura da demanda. Quando eu proponho uma demanda, ninguém sabe que eu sou réu. Por exemplo, agora pode ser uma demanda proposta ontem contra você. Você pode ser réu hoje numa demanda, mas você só sabe quando é citado. Então, com a citação,
o devedor perde a possibilidade de pagar a qualquer um dos credores. Ele só tem que pagar ao que entrou com a ação. E daí você vai me perguntar, Rafael, que eu já sei, mas Simão, e se por acaso ele pagar para o outro? Ele foi citado e ele paga para o outro. Bom, se ele for citado e pagar para o outro, vale a ideia de que ele pagou mal e vai ter que pagar 2 vezes. Ou seja, ele vai pagar para o Simão, olha que loucura, mas como o Rafa já é autor, ele está citado na demanda, ele vai ter que depositar nos autos da ação do Rafa e depois o Simão devolver o dinheiro. Porque não pode, claro, Simão e Rafa ficarem com R$1.000. Seria bis in idem, seria enriquecimento sem causa. Mas ele não pode dizer, já paguei para Simão, não pago para Rafa. Paga nos autos. E Simão devolve o dinheiro. Está bem claro isso? Artigo 268 do Código Civil. A terceira regra que eu vou trabalhar é do artigo 270. Trabalhar esse artigo sem lousa é a tragédia da humanidade. Mas me valendo aqui do nosso velho sulfite, não adianta ler esse artigo, Rafa, porque esse artigo ele é xarope. Nós vamos fazer um desenho agora, não é que você não vai ler nunca, tá? Você só não vai ler o artigo xarope agora. Em que eu tenho 5 credores solidários da importância de R$100. Se eu fizer esse desenho, não é solidariedade. Isso aqui é divisibilidade. Porque não tem isso aqui, Rafa. Que é o que enfeixa, que é o que prende a obrigação. Então, as 5 estão enfeixadas. Então, eles são credores solidários da importância de 100. Nós sabemos desse esquema, eu estou repetindo isso a exaustão, eu espero que o senhor já tenha compreendido nessa altura, que se eu estiver diante, e isso é... O Ramsés não enxerga nada, Ramsés. Não enxerga nada, nada, nada. Nem assim, Ramsés, se enxerga A, B, C, D e E, devedor e R$100. Regra 3 agora. Regra 3. Eu espero que nessa altura do campeonato, o senhor já tenha entendido que eu sou devedor para 5 credores da importância de 100. Logo, cada credor não é credor de 100. É credor de 20, mas pode exigir 100. Haftung maior, Schuld menor. Eu estou repetindo essa exaustão para os senhores entenderem a estrutura. Se não entenderem isso, não entendem a regra que eu explico agora. Então, reparem aqui no desenho do professor Simão. A, B, C, D e E, devedor deve 100 para eles. Cada um pode exigir 100, que é Haftung. Mas só é credor de 20, que é Schuld. Só é credor de 20, que é Schuld. Então, eu exijo 100, que é Haftung, mas sou credor de 20. O credor A morre. Problema: a morte do credor A implica fim da solidariedade? Resposta: não. Não. B, C, D e E, que são cocredores, podem cobrar do devedor 100. Nada se altera com relação a B, C, D e E. Só que A, Rafael, deixou 2 filhos. A1 e A2. Ele sabia. O Rafa sabe tudo. O nosso assistente aqui é um assistente, e ela está solteiro. Se as meninas quiserem namorar com o Rafa, depois vocês também podem mandar coisa, mas não mandem aqui na sala de aula, que é chato começar a divulgar isso. Mandem nas redes sociais dele, que é Estagiário Sexy. Essas são as redes sociais do Rafa. Então, o A morre e deixa 2 filhos, Rafa. A1 e A2. Ele está até vermelho, coitado. E agora tem um problema. Quanto que A1 e A2 podem exigir do devedor? Porque B, C, D e E vão exigir o todo. Mas A1 é herdeiro. Poderia ele exigir o todo? Resposta: não. Porque como eu tenho 2 herdeiros, com a morte de A, o crédito fracionou. A1 não vamos pensar. A tinha um crédito de 100. Ele podia exigir 20, mas o crédito era de 100. Ele podia exigir 100, mas o crédito era de 20.
Se o A morre e deixa uma casa, meio a meio para cada filho. Deixa um carro, meio a meio para cada filho. Deixa uma aplicação financeira, meio a meio para cada filho. Deixa um crédito, meio a meio para cada filho. A1, no meu exemplo, só pode exigir 10 e A2 só pode exigir 10. É a chamada refração do crédito. Lembra da física? Quando o raio de luz bate na água e ele dá aquela curva e se divide? O arco-íris, no fundo, é uma refração da luz. Portanto, A1 pode exigir 10 e A2 pode exigir 10. Não podem exigir 100. Senhores, ponham aí, se isso estiver ok, por favor, que é o artigo 270, não é isso, Rafael? Que é o terceiro artigo. Tudo ok até agora? Regra 3. Estou esperando os senhores darem ok para eu poder prosseguir. Ok, 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 ok. Os demais credores ainda podem exigir 100. Sim, Beatriz. Os demais credores, a morte de A não implica nenhuma mudança para B, C, D e E. Os demais credores podem exigir do devedor 100. Agora, vem uma questão. Houve a refração. Eu estou gostando tanto de ver essas mensagens de vocês, que eu acho que quando estiver na aula presencial, vou pôr uma tela e vou ficar lendo essas mensagens. Porque fica mais interativa a aula. Vi uma questão, Rafael. Olha o desenho do tio Simão aqui. A1 e A2, herdeiros de A, são credores de apenas 10. E com a refração, só pode exigir do devedor 10. Aí, a refração tem 3 exceções. Anotem aí, exceções. Eu estou na mesma regra, na terceira regra, que é no 270. Eu não mudei de artigo. Primeira exceção. Se o credor falece e só deixa um único herdeiro, ele recebeu 100. Quer dizer, ele recebeu os 20, mas ele tem poder de cobrar 100. Porque não houve quebra de patrimônio. E se não houve quebra de patrimônio, não há quebra de Haftung. Então, na hipótese de haver um único herdeiro, ele pode cobrar a totalidade da dívida, porque o patrimônio do seu pai não se fracionou. Reparem que aí o herdeiro A1 cobra 100, e não apenas 20, que é o quinhão que ele herdou do seu pai. Segunda exceção à refração. Supondo que A1 que herdou 10 e A2 que herdou 10 cobrem conjuntamente. Cobrem conjuntamente. Quando A1 se une a A2, olha o sinal de mais aqui, de adição, e cobram conjuntamente, você concorda, Rafael, que o patrimônio de A1 mais A2 somados é tudo que o A tinha? Eu reuni o patrimônio de A. Então, A1 e A2 juntos podem cobrar 100. E não 10 e 10. E não 20. Porque o patrimônio foi reunido. Então, repara, Rafa, que nas duas primeiras exceções à refração, quando o patrimônio não se fraciona, ou porque o herdeiro é herdeiro único, não se fraciona, ou porque o herdeiro, todos os herdeiros agem conjuntamente. O patrimônio, por hipótese, não se fraciona, por ideia, não se fraciona. Nessa hipótese, eles cobram o todo. A última hipótese, que qualquer herdeiro pode cobrar o todo, tem a relação com uma impossibilidade prática. Prática por quê? Vamos lá. Esse exemplo, inclusive, é um exemplo que normalmente os alunos não entendem. O repasse do pagamento ainda está valendo no caso da refração se o herdeiro pagar, se o devedor pagar 10 a um dos herdeiros. Como a solidariedade não se extinguiu, eles continuam devedores solidários, credores, desculpem, solidários, não devedores, credores solidários. Se o E recebeu 100, ele precisa pagar 10 para A1 ou para A2. Se o E receber só 10, ele precisa dividir o crédito, vamos fazer uma conta, 10 dividido por 5 seriam 2 para cada um. Então, se ele receber 10, o E, ele paga 2 para D, 2 para C, 2 para B, 1 para A1 e 1 para A2. Então, sua pergunta é muito, muito interessante. Se o herdeiro receber, por exemplo, 10 e os outros cocredores não receberem nada,
que os cocredores solidários não tiveram chance de receber o dinheiro e o devedor vai à falência, por exemplo, o que vai acontecer nessa hipótese? Também esses 10 vão ser divididos entre os cocredores, porque a solidariedade persiste nessa hipótese. Linda pergunta. Agora eu queria trazer uma terceira exceção à refração. E aqui cabe uma nota prática. Se eu tiver devedores solidários de um cavalo, mas peraí, Simão, o cavalo não dá para ter solidariedade. Sim, Alessandro, o que eu acabei de responder. Haverá divisão do que eu receber se os outros cocredores nada receberem. O herdeiro entra na divisão do que ele receber com aquela vantagem do artigo 267. Foi exatamente o que eu respondi agora aqui para cima. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. A terceira exceção à refração é se eu dever um cavalo solidariamente. Os alunos param e falam assim, não, mas Simão, se você deve um cavalo, você deve indivisivelmente. Calma lá. Quem assistiu a aula passada sabe que eu, quando devo dinheiro, eu devo divisivelmente. Mas a lei ou o contrato podem fazer com que eu deva solidariamente. Quando eu devo cavalo, eu devo de maneira indivisível. Só que a lei ou o contrato podem fazer eu dever cavalo de maneira divisível. Tomem muito cuidado, senhores. João e José podem dever a Bruna cavalo de maneira solidária. Basta que combinem. João e José são devedores solidários. Então, reparem no meu exemplo. Se eu tiver 5 devedores solidários, só que dê um cavalo e não de R$100, e A falece, E pode exigir o cavalo por inteiro, D pode exigir o cavalo por inteiro, C pode exigir o cavalo por inteiro, B pode exigir o cavalo por inteiro, e A1 pode exigir o cavalo por inteiro, e A2 pode exigir o cavalo por inteiro. Por quê, Rafael? Porque se assim não fosse, com a morte de um credor solidário de prestação indivisível, os herdeiros não poderiam cobrar nada, porque é impossível cobrar 1 x-avos do cavalo. Então, meus amigos, na hipótese de prestação indivisível, mesmo com a morte do credor solidário, os seus herdeiros poderão cobrar a totalidade da dívida, porque é impossível o fracionamento. Se não fosse assim, se permanecesse a regra de que cada herdeiro só pode cobrar o seu quinhão, o que ele herdou, o herdeiro não cobraria nada, porque ninguém poderia cobrar 1 10-avos, 1 20-avos, 1 30-avos de um cavalo. Fechado isso? 3 exceções à refração. Primeira, quando o herdeiro do credor solidário é o único herdeiro, porque o patrimônio não se fracionou. Segunda exceção à refração, quando todos os herdeiros agem conjuntamente, cobram conjuntamente, porque eu estou reunindo, rejuntando, religando o patrimônio do credor solidário falecido. Terceira e última, quando a prestação, apesar de ser a obrigação ser solidária, a prestação é indivisível. Então não há nenhum mal em dizer tem uma obrigação solidária de prestação indivisível, porque as partes ou a lei avençaram a chamada solidariedade em prestação indivisível, dar o carro, dar o cavalo. Fechado isto, nós vamos trabalhar agora o artigo 272, que é o artigo que trata do perdão da dívida por um dos credores solidários. Eu vou agora mostrar a vocês o que me perguntava o Pedro no início dessa conversa, se a obrigação indivisível com pluralidade de credores não seria igual à obrigação solidária. Mas, Simão, não seriam elas idênticas? Não, não são, e o 272 vai demonstrar isso. Enquanto o Rafa lê o 272, eu vou só pegar aqui atrás o meu Código Civil, mas lê o 272, por favor. O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Lê de novo, Rafa. O que acontece se um dos credores solidários perdoa a dívida toda? O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Tá. Qual regra que é essa, Rafa? Eu trabalhei. O 267 foi a primeira, o 268 foi a segunda,
O 270, o 269 não falei ainda. O 270 foi a terceira, certo? E você está lendo qual artigo agora? 272. O 272. Portanto, na minha conta, nós estamos na quarta regra. É isso, senhores? Confere isso daí. Anotem se sim ou não, por favor, para mim, para ver se eu não me perdi. É isso, a quarta regra. Perfeito, meus amigos. Se é a quarta regra, eu vou explicar uma coisa para vocês, fazendo um paralelo com a indivisibilidade. Na indivisibilidade, se Simão e Rafa são credores do cavalo e Bruna deve o cavalo, se um deles perdoar o devedor, o outro credor exige o cavalo, mas paga a parte perdoada em dinheiro. Falamos agora há pouco. Falamos exatamente agora há pouco. Artigo 262. Aqui você está lendo 272, certo? 10 artigos depois. E a regra é outra, certo, Rafa? O que diz a regra aqui? Se um dos credores solidários perdoar a dívida inteira pode ser perdoada. Por que a dívida inteira pode ser perdoada? Na solidariedade ativa, isso não pode ocorrer na indivisibilidade com mais de um credor. Por uma questão simples. Na indivisibilidade, um credor sozinho não pode receber o cavalo por inteiro. Ou eu reúno e pago a todos conjuntamente, ou se eu pagar a um, eu preciso de uma caução de ratificação, caução de confirmação. Reparem que coisa linda. Na solidariedade ativa, um credor pode receber o todo, e sem dar caução. Se ele pode receber o todo, ele pode perdoar o todo. Na indivisibilidade, com pluralidade de credores, um credor não pode receber o todo sem dar caução. Logo, ele não pode perdoar o todo. Você percebeu que a estrutura é totalmente distinta? E por que isso, senhores? Porque a indivisibilidade tem relação com o objeto. E a solidariedade é uma garantia. Ela não tem relação com o objeto. É por isso que, Pedro, respondendo à sua pergunta, elas são estruturalmente semelhantes. Mas os efeitos, eficacialmente, elas são distintas. Então, reparem no 272, tá? Um credor solidário pode perdoar a dívida toda. E se um credor solidário perdoa a dívida toda, ele, credor solidário, responde perante os demais credores pelas suas cotas no crédito. Assim como ele, se tivesse recebido a dívida toda, pagaria aos cocredores as suas cotas no crédito. Essa é a relação interna. Na relação externa, o credor perdoa o devedor. E um credor pode perdoar a dívida toda. Relação externa. O credor desaparece do mundo. E os 5 cocredores, esse perdoou, os 4 cobram desse que perdoou os seus quinhões no crédito. Entendeu isso, Rafa? Então, em que pese a semelhança, quem deve um boi de maneira indivisível a 2 credores, ou quem deve dinheiro de maneira solidária a 2 credores, poder parecer a ideia igual, não é igual em termos de eficácia, não é igual em termos de efeito. Quem pode receber o todo, pode perdoar o todo. Quem não pode receber o todo sem dar caução, não pode perdoar o todo. É o caso da obrigação indivisível. O Eduardo pergunta, então, Simão, temos mais uma questão negativa. Claro, na obrigação solidária, eu posso correr o risco de, nessa pandemia, a minha irmã vai e perdoa o devedor do aluguel, nós somos credores solidários, e eu vou ter que cobrar da minha irmã. Eu não posso falar, devedor, eu não concordo com o perdão. O perdão de um obriga os demais cocredores. É, sem dúvida, um efeito negativo da solidariedade ativa. Você lê para mim de novo, Rafa, só para acabar o 272, e é a última vez que você lê para mim? O credor que tiver remitido a dívida ou recebido o pagamento responderá aos outros pela parte que lhes cai. Perfeito. Agora, repara, Rafa, para acabar, porque o último artigo que eu vou trabalhar de solidariedade ativa é esse, o artigo 271 do Código Civil. Então, imaginemos que 271, isso mesmo. João e José são credores solidários de um cavalo. Já entendemos nessa altura que o cavalo é indivisível, mas pode-se avançar a solidariedade. Somos credores solidários. E o que acontece? É a última folhinha da aula de hoje. E o que acontece? João e José, credores. O cavalo vale R$1.000, que é o equivalente. Mas o devedor deixa o cavalo
morrer de fome, culpa, e o cavalo perece. Então, agora, João e José são credores solidários da importância de R$ 1.500. O valor do cavalo, equivalente, que é 1.000, e 500 das perdas e danos que o cavalo ia para um rodeio, e eu ia ganhar R$ 500 para o cavalo participar do rodeio. A pergunta que eu lhes faço é, os senhores se lembram que na indivisibilidade do objeto, eu disse assim, a indivisibilidade é do objeto. Quando o objeto perece, a obrigação passa a ser divisível. Aqui, a solidariedade ativa não tem relação com o objeto. Portanto, quando o cavalo morre e vira dinheiro, o credor João e o credor José continuam credores solidários, só que não de cavalo, de R$ 1.500. Percebeu, Henrique, como é diferente da indivisibilidade, apesar da semelhança? Porque a solidariedade, pode anotar aí, com letras garrafais, é uma garantia. E, portanto, ela não se extingue quando o objeto se perde. É a regra do 271. Lê para mim o 271, por favor, Rafael. Convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Para todos os efeitos. Tudo que eu disse antes vale. Morte do credor solidário, pagamento parcial, remissão, tudo vale nas perdas e danos. Essa é a prova de que a solidariedade não é relacionada ao objeto. É uma garantia. E com isso eu posso falar uma coisa que eu acho muito linda de explicar agora. Por que eu falo solidariedade ativa, solidariedade passiva, e eu não falei nunca, e só um autor fala em erro, indivisibilidade ativa e indivisibilidade passiva. Eu falei indivisibilidade com pluralidade de credores e pluralidade de devedores. Alguém quer chutar por que eu não posso usar, e é um erro grave, indivisibilidade ativa e indivisibilidade passiva? Alguém quer escrever aí no nosso chat por que é erradíssimo usar esse termo, mas eu posso usar e é correto? Solidariedade ativa e solidariedade passiva, porque o Luca começou a responder, porque o objeto é indivisível. A indivisibilidade não tem a ver com o sujeito. Não dá para falar que a indivisibilidade é ativa porque ela tem a ver com o objeto. E o objeto não é ativo nem passivo, é objeto. É isso mesmo, Luca. É por isso que eu não posso utilizar esse termo equivocado, indivisibilidade ativa e indivisibilidade passiva. Usem indivisível com pluralidade de credores, indivisível com pluralidade de devedores. Olha, estou engasgando, Rafa, que nem você. E só usem solidariedade ativa e passiva para solidariedade. Dito isso, nós acabamos essa nossa segunda aula virtual. Eu tenho que ver uma coisa aqui com o Rafa, para não ficar criando sala a cada aula. Talvez a gente consegue manter a mesma sala, Rafa, gravando as aulas, né? Mas sem ficar mudando a sala. Uhum. Talvez eu vou fazer o seguinte, senhores. Eu vou fazer o seguinte. Eu crie uma sala de aula chamada TGO diurno. Guardamos o link e eu todas as aulas repito isso, na mesma sala. Não nessa, que eu datei, 19 de março. Uhum. Eu crio uma sala TGO diurno, talvez Largo São Francisco, para ficar bonitinha. Uhum. E daí essa sala vai ser a nossa sala perene. E eu vou gravando as aulas e colocando as aulas nas redes sociais. Porque, afinal, com essa nossa solidão do coronavírus, tem nada mais gostoso do que estar junto com vocês, tá certo? Se o cavalo morresse sem culpa do devedor, a Gabriela pergunta, ele ainda deveria pagar R$1.000 aos credores solidários? Sim, porque sem culpa do devedor, a obrigação se extingue. As partes voltam ao estado anterior. Sem culpa do devedor, ninguém paga nada, Gabriela. É a regra de ouro número 1. Tá? Se eu devo a vaca, o Rafa não me pagou pela vaca. Cai o raio e mata a vaca, eu não entrego vaca alguma. Se eu devo ao Rafa e a Bruna, credores solidários à vaca, cai o raio e mata a vaca, eu não entrego a Bruna e Rafa, credores solidários, nada. Porque a obrigação se extingue e as partes voltam ao estado anterior. Status quo ante.
Dito isso, senhores e senhoras, muitíssimo obrigado. Podemos, então, encerrar a nossa agradável conversa e regressamos na quarta-feira que vem, no mesmo horário. Deixa eu fazer uma nota para vocês. Os alunos que participaram presencialmente agora, saem da sala, por favor, porque os alunos da outra turma, que começariam a aula às 9h15, vão ter acesso a mim para perguntas, para dúvidas, para controvérsias, e eu vou deixar, então, agora ligado o nosso sistema televisivo para ir conversando com os alunos sobre a aula que eu já dei ontem, já está disponível, e a aula que eu dei hoje, estou disponível para as dúvidas da outra turma, para os que quiserem. Então, por gentileza dessa turma, abandonem a nossa sala, porque agora são 9. Às 9h15 eu regresso. E queria pedir um favor, que é um favor realmente desinteressado. O canal que eu criei no YouTube não me dá dinheiro e nem é para isso que eu quero, só quero divulgar essas aulas. Então, se os senhores quiserem aproveitar e divulgar, o que eu tenho que... Rafa, vem para cá, fala para eles a questão do canal, por favor. Eu vou mandar o link, você vai compartilhar. Vem aqui. Não, vem aqui, vem aqui. Vem aqui porque os alunos querem te ver, Rafa. Fala, explica aqui. Eu vou disponibilizar depois para vocês o link do canal do professor, que vai ter todas essas aulas gravadas para vocês voltarem, pausarem, verem como e quando vocês quiserem. Reverem, inclusive, conteúdo, né? Reverem conteúdo, estudar para a prova, vai estar tudo lá, perfeito? E isso nós vamos por onde, Rafa? Aqui por escrito? O Solner já pôs, é isso? O Henrique já passou para vocês. Obrigado, Henrique. Obrigado por ter posto isso daí aí. E daí, Henrique, quando começar a próxima aula, por gentileza, você recoloca isso para os que não estavam... Os que estão logados posteriormente conseguem ver as mensagens anteriores ou eles entram no status quo, no estado atual? É uma boa pergunta, professor. Eu acho que assim que entrar um aluno novo, ele pode... O Solner disse que não consegue. Então, Solner, quando for 9h15, 9h30, você põe de novo aí o nosso link. Obrigado a todos. Eu vou fazer uma pausa aqui, parar a gravação e nos vemos na semana. Obrigado a todos.